Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco de novo para a nossa segunda aula de Ética, Política e Sociedade. O título da aula de hoje é Formação da Moral Ocidental. Se você não lembra, eu sou o professor José Dir, sou graduado em Filosofia e tenho especialização e mestrado justamente na área que nós trabalhamos aqui, né? Ética e Filosofia Política. A respeito da aula de hoje. Na semana passada, nós vimos a aula com o título A Formação do Pensamento Ocidental. E eu procurei mostrar para você que o nosso pensamento ele é herdeiro de muitas influências, de muitas conotações que existiam na antiguidade, que foram se encontrar em Roma, e Roma dominava o mundo, né, civilizado da época, que era basicamente a Europa, e que por extensão acabou vindo também para a América, né? Haja vista que a América foi descoberta, colonizada pelos europeus e herdou a língua, a religião, os costumes, né? Uma série de coisas que compõem o nosso pensamento. Então, lá em Roma se encontraram duas formas de pensar o mundo, né? E duas formas de se relacionar com a divindade, religião. Dois pensamentos e duas religiões. É o pensamento greco-romano e a civilização judaico-cristã. O pensamento grego ele é muito mais forte que o pensamento romano. Os romanos nos legaram o direito e interpretaram a filosofia do seu jeito e também passaram algumas influências, contribuições assim genuínas, peculiares deles. Mas o grosso mesmo, mais forte, mais, vamos dizer assim, palpável da filosofia vem da Grécia, principalmente de Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três pensadores, né, que vão nos dar toda a base do nosso pensamento. Até tem um filósofo inglês chamado Alfred Whitehead, que ele diz que toda a filosofia ocidental não passa de notas de rodapé às obras do Platão. É forte o que ele coloca, né? Até porque eu considero Aristóteles maior do que o Platão, mas ele vê o Platão assim com esse expoente todo, né? Enfim, é assim que se forma o nosso pensamento. Nosso pensamento é único, exclusivamente dependente ou formado dessas vertentes? Presumivelmente não. Pode ser que o nosso pensamento tenha um espaço de liberdade, de criação e tudo mais, mas nós somos muito influenciados por isso. A grande gama de nossos pensamentos é oriundo dessa vertente. O que significa na prática isso? Significa que todos os nossos anseios, nossos projetos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós ansiamos muito, muitas vezes é formado a partir de um amálgama, uma mistura de coisas que nós às vezes nem temos consciência disso. Gerd Bornheim, que é um professor de filosofia do Rio Grande do Sul, fala que nós nascemos no mundo dado. A gente nasce no mundo que já está configurado. E aí nos cabe adaptarmos a esse mundo. Então é mais ou menos isso, a formação do pensamento. E hoje a formação da moral ocidental, aula 2, unidade 2 do teu livro, mesmo título inclusive, que você precisaria ter lido, né? Eu espero que tenha lido, nem que seja rápido, né? Para ter uma certa ideia. Então a moral ocidental também vai ser formada a partir de algumas influências. A situação problema da aula passada colocava a história do Milton, que precisava fazer uma propaganda de margarina e precisava quebrar o modelo, o clichêzinho de família tradicional. A nossa situação geradora de aprendizagem agora da unidade 2, ela não tem uma situação, não criou essa situação assim hipotética, mas apresenta uma reflexão. Por que nós privilegiamos e elegemos, legitimamos? Privilegiamos, elegemos, legitimamos alguns valores e outros não. Às vezes até legitimamos valores em detrimento de outros. Valores nós estamos falando em leis, em normas, no direito, porque a nossa aula de hoje é moral, né? Nós temos 3 instâncias quando se refere às nossas ações. A mais básica é o direito. A pessoa que não tem uma consciência desenvolvida moralmente, siga o direito. Você não vai ser penalizado. Você não tem, assim, a conduta da própria ação dentro de você. Você não é maior, como diz a nossa situação lá do fórum, né? A maioridade moral ainda não chegou até você.
Siga as normas da tua sociedade. O Descartes, inclusive, recomenda isso, né? O filósofo René Descartes. Siga as normas da sociedade. Mas isso é para a pessoa mais básica. A quem já tem um certo crescimento, uma certa moralidade, siga o que a sociedade te apresenta. Mesmo que não seja em forma de leis elaboradas, a sociedade tem costumes já cristalizados. E a pessoa que está acima, que já tem um nível de moral bem desenvolvido, nível ético, então nós temos o direito, a moral e a ética. A ética, supostamente, ela está num patamar mais elevado, acima da moralidade e acima do direito, acima das normas. As normas é o patamar básico. Tanto é que nós vamos ver aqui na aula de hoje que na Idade Média, quando o homem não estudava, as escolas haviam sido fechadas, né? Eu falei disso na primeira aula, as pessoas não tinham estudo, era difícil desenvolver a virtude. A virtude supõe esclarecimento, a virtude supõe que você saiba até onde você pode ir, e para isso tem que conhecer as coisas. Então, como as pessoas não tinham esclarecimento, não tinham estudo, a igreja dizia de forma bem simples, então sigam as normas, os mandamentos, sigam esses mandamentos, façam isso que vocês estarão já contribuindo para a sociedade ser uma sociedade boa. Bom, a ética, ela tem sempre a ver com relacionamento. Se eu estou sozinho, fechado, isolado, supostamente eu não estou me relacionando com ninguém. Aí nessa situação, será que a ética também tem um impacto sobre mim? Porque, veja bem, a ética é sempre quando nós nos relacionamos. Mas e quando nós não nos relacionamos com ninguém? Nós não precisaríamos ser éticos? Então a reflexão que eu faço, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Se a ética se estabelece por meio de relacionamentos, vamos pensar no Robinson Crusoe, aquele personagem ele é um personagem do livro de Daniel Defoe, que escreveu esse livro em 1719, um inglês, né? Um sobrevivente de naufrágio que vai parar numa ilha na América Central, perto de Trinidad e Tobago, e fica 28 anos nessa ilha. Só que desses 28 anos, ele ficou 20 anos sozinho. Os últimos 8 apareceu um indígena, né, que estava escapando de uns canibais e aí virou seu amigo. Mas durante 20 anos ele esteve sozinho. Nesse período que ele esteve sozinho, ele estava imune à ética. A ética não tinha nenhuma influência sobre ele. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Essa questão que eu coloco talvez ajude você quando chegar na avaliação, né, as questões de prova. De repente vai te ajudar a interpretar uma ou outra questão. A segunda questão que eu coloco, como seria um mundo sem ética? Ou seja, se não tivesse nenhum padrão, nenhuma referência para a gente seguir, os nossos atos não fossem pautados por nenhum padrão, né? E por último, se a ética e a moral são a mesma coisa. Essa última questão da ética e da moral vai ser o primeiro ponto que eu vou abordar aqui na sala de aula. É até um subitem que eu adicionei. O teu livro tem 4 unidades, mas a nossa aula vai ter 5, justamente porque eu coloquei uma questão sobre ética e moral, pois o banco de perguntas, nós temos mais de 1000 perguntas no banco. Então eu não sei dizer para você o que vai cair na tua prova, nem que eu quisesse, eu não saberia dizer. De 1.200, 1.300 questões, nós vamos tirar 12 para servir para você. Mas algumas questões, às vezes, tratam dessa relação entre ética e moral, e eu vou procurar deixar isso um pouquinho mais claro para você. A outra questão que eu coloco é como seria um mundo sem ética. Eu gostaria de parafrasear o Dostoiévski, porque o Dostoiévski diz assim, né, aquele poeta russo, ele diz que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Se nós trocarmos aqui, ou parafrasearmos a frase dele, tirando Deus e colocando a ética, se a ética não existisse, tudo seria permitido. O Dostoiévski, salvo engano, ele nasceu em 1821, 23, por ali, na década de 1820. E o Kant nasceu antes dele, né? Ele nasceu em 1724, 100 anos antes do Dostoiévski. Mas o Kant, ele chega a deixar assim subentendido, mesmo sem saber do Dostoiévski, ele chega a deixar subentendido que mesmo se por acaso Deus não existisse, não seria tudo permitido. Por quê? Porque o ser humano é dotado de razão, de racionalidade. E nós conseguimos chegar à consciência, vamos dizer assim, à convicção de que não nos é tudo permitido. Eu não posso fazer aquilo que prejudica o outro, por quê? Porque eu não quero que o outro também faça algo que me prejudica.
Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas então, supostamente, a maior crise que nós nos encontramos hoje, quando eu falo nós nos encontramos hoje, eu falo do Brasil nesse exato momento, né? Ex-presidentes presos, governador do nosso estado, do Paraná, né? Pessoas com capacidade, com conhecimento, com dinheiro. Onde eles erraram? Não tem como negar que eles erraram no campo da ética. Médico super conhecido, na maior cidade do Brasil, pessoas do país inteiro iam lá fazer cirurgia com esse médico. E o médico acusado depois de abusar das mulheres, enquanto elas estavam sedadas. Esse médico não tinha competência? Tinha. Não tinha conhecimento? Tinha. Não tinha estudo? Tinha. Não tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Tinha reputação? Tinha nome. Onde ele errou? Errou na ética. Teve que fugir do país. Voltou atrás de um camburão algemado. E olha, uma pessoa com tanta competência. Por que eu friso isso? Porque você está numa instituição aprendendo habilidades, competências para desempenhar uma função. E eu peço a Deus que você desempenhe a função do melhor modo possível. Se um dia você for grande e ficar reconhecido nacionalmente, eu me sentirei orgulhoso disso, né? Como um pai se orgulha de um filho. Mas isso, só isso, talvez não seja suficiente. As pessoas que estão sentadas no banco dos réus da Lava Jato são pessoas com competência, riquíssimas. Pessoas que têm estudo, às vezes, até fora do país, com um currículo invejável. Onde elas erraram? Erraram no campo da ética. Aí talvez você fale assim, mas professor, com 4 aulas, uma sobre ética, política e sociedade, você quer mudar a nossa mentalidade? Eu quero fazer tudo que estiver ao meu alcance para te deixar ciente. E eu sei que você já é ciente disso. Eu quero frisar ainda mais a importância de trabalhar com dedicação, com conhecimento na área profissional, mas também conduzido pela ética. Porque a maior crise do nosso país, embora tenhamos crise econômica, tenhamos uma crise previdenciária, judiciária, política e tudo mais, subjaz em todas essas crises a crise ética. A maior crise do Brasil é a crise ética. Nós temos uma mentalidade, comparado com alguns países, normalmente países mais evoluídos que a gente, logicamente, uma mentalidade que nos entristece e envergonha. O brasileiro é visto como um safado, como um malandro, que nós, para não ficarmos, vamos dizer assim, diminuídos com essas terminologias, safado, malandro, nós usamos outra palavra que parece que não nos pesa tanto, esperto. O brasileiro é esperto. Não é esperto, é tonto. Porque quem faz a coisa errada, planta para colher mais tarde. Isso não é esperteza. Uma coisa que te dá lucro imediato e prejuízo a longo tempo, não é esperteza, né? Então acompanhe aqui comigo o que eu estou dizendo. A maior crise brasileira é a crise ética. E esta frase que está aqui embaixo, entre aspas, é do Roberto Justus. Por que eu apresento o Roberto Justus? Porque ele é um empresário bem-sucedido. E talvez fique no senso comum, no imaginário popular, que um empresário grande, bem-sucedido, conhecido, famoso, ele muitas vezes, para alcançar seus objetivos, passa por cima de princípios éticos. Pode ser que a gente tenha essa imagem, mas ele, num certo episódio desse programa que ele apresentava, O Aprendiz, 4ª temporada, episódio 8, você tem esse episódio disponibilizado na internet. Se puder, eu pediria para você assista. É um momento que nos faz refletir muito acerca dessa questão ética. O Roberto Justo fala para os participantes: ser arrojado, agressivo, competitivo ou competidor, tudo isso é permitido, mas jamais sem ética. Você pode falhar em tudo, mas não falhe na ética. Olha o que ele está dizendo: você pode falhar em tudo, exceto na ética. É melhor ficar vermelho por 1 minuto do que amarelo para o resto da vida. O Roberto Justus propôs uma atividade para aquelas equipes. Eu não assisti o programa, eu só vi esse episódio na internet, sou sincero contigo. Mas ele propõe para as equipes que armem uma barraca numa avenida em São Paulo, salvo engano, é a Avenida Paulista, e essa avenida ela é muito fiscalizada.
E não é possível, não é permitido armar uma barraca sem pegar uma licença na prefeitura, claro. Mas eles não têm tempo de esperar, né, a licença da prefeitura, eles vão armar a barraca à revelia. E aí, sempre com aquela suspeita, aquele medo, né, um receio enorme que apareça um fiscal. O que se faz nessa situação? Normalmente o brasileiro faz. Leva um dinheiro, se o fiscal chegar, conversa com o fiscal e dá o dinheiro. E é isso que eles falam. O pessoal da equipe do Roberto Justo vai lá ver como é que está o trabalho e tal. Vocês conseguiram a licença? Não temos tempo para licença. Mas vocês vão montar assim mesmo? Sim, mas nós já temos um dinheiro no bolso. Chegar o fiscal, a gente vai conversar. Qualquer coisa, a gente passa o dinheiro para ele. E o Roberto Justo assiste isso e fica decepcionadíssimo. E aí faz uma reunião e fala, jamais em toda a minha vida pensei que assisti isso, essa cena acabou comigo e tal. Faz todo um drama, daí elimina o pessoal que fez isso, e aí ele fala esta frase, você pode ser competitivo, pode ser arrojado, nunca ninguém vai dizer você é competitivo, mas foi desleal e tal. Então você não pode nunca falhar no campo da ética. Fica essa mensagem que é de um grande empresário, não é de um professor, não é de um catedrático, não tem livros sobre ética. O que ele está falando, inclusive, poderíamos dizer, aprendeu na escola da vida, no senso comum, né? Mas vale muito para nós. Então, o que eu havia prometido para você, a nossa sessão 2.1 aqui da nossa aula de hoje, ela não se encontra no teu livro didático, foi um acréscimo que eu fiz para poder te deixar mais bem preparadinho, né? Preparadinha para a avaliação, que eu quero que a filosofia, a ética não seja uma pedra de tropeço na tua formação, jamais, né? Então acompanhe comigo a ética e moral, se há uma diferenciação entre elas. A etimologia significa a palavra quando ela surgiu, né? A raiz da palavra, era habitat de animais. Tipo chiqueiro, mangueirão, curral, mas ele tinha o sentido, foi ganhando o sentido de proteção. Ali naquele espaço, os animais ficariam protegidos. Nenhum lobo, nenhum cachorro atacaria os carneiros, principalmente carneiro, né, que ele não faz barulho nenhum quando ele é atacado, ele morre quietinho. Então, naquele espaço, eles estavam protegidos. Dessa forma, acabou passando também para o universo das ações humanas, no sentido de proteção, guarida, segurança. Só que os gregos não tinham a letrinha E e o E agudo, o E aberto, para eles não existia. Então eles pronunciavam de duas maneiras. A ética nasce dessa palavra aqui. E eles escreviam com duas letras diferentes, essa daqui, que é o eta, e essa aqui, que é o épsilon. Essa letrinha, o eta, ela era chamada de E longo, é como se ela também tivesse junto com ela um I. Então a pronúncia dessa palavra ficou eitos. E aqui embaixo era o E breve, o épsilon, a pronúncia era etos. Eitos, etos. Como nós temos também para e parar, né, enfim, nós temos muitas palavras que um acento já muda o sentido dela. E essa palavra eitos significava inicialmente hábito, costume. E a etos significava temperamento, caráter. E esses 4 elementos acabaram sendo incorporados nesse conceito de ética que nós temos aqui. Então, o que é a ética? É a ciência do comportamento que estuda nossos hábitos, costumes, o nosso temperamento e o caráter. O temperamento e o caráter também é muito estudado pela psicologia, né? Aconteceu que quando esta palavra chegou até Roma, a filosofia se desloca da Grécia para Roma, falamos isso na nossa primeira aula, ano 146, a Batalha de Corinto, os romanos venceram, a Grécia se torna uma colônia romana. As obras que chegaram em Roma precisavam ser traduzidas do grego para a língua deles, o latim. O Cícero foi fazer uma tradução e apareceu esta palavrinha aqui e ele não sabia muito bem que palavra ele podia usar para traduzir. Sabendo que esta palavra significava habitação, olha lá, habitat, note você uma curiosidade, né, que habitação e hábito é muito parecido. E moral e moradia também é muito parecido. Num primeiro momento a gente não fica muito ciente disso, né? Então o Cícero sabia que era habitação, costume, e na língua latina tinha a palavra mor e mores, que significava moradia, costume. E ele acabou traduzindo, então, a palavra ética por moral. O Cícero era um senador romano que viveu na época do Caio Júlio César.
Salvo engano, ele estava presente no momento que o Caio Júlio César foi assassinado. Ele foi assassinado pelo Senado, né, Júlio César. E aí o Cícero, além de ser um senador, um político, ele tem livros, inclusive, sobre política, né, da República, o nome do livro dele. Ele também era filósofo, né, um filósofo eclético, que misturava muitas correntes de filosofia. Mas não é só o sentido da palavra que você tem que entender. Você tem que entender também que existe uma distinção entre ética e moral. No nosso dia a dia, nós usamos as duas palavras como sinônimas. Não tem problema nenhum. No dia a dia podemos usar, a gente se faz sim entender, está ótimo. Mas quando a gente vai fazer um trabalho mais acadêmico, mais bem elaborado, aí é bom ter precisão, né, ter domínio dessa diferença para não escrever errado, que às vezes um professor, às vezes até um próprio colega vai nos corrigir. Então a gente já evita isso. Vamos conhecer qual é a diferença entre a ética e a moral. Considera-se que a ética é teórica, a ética é a teoria. Consequentemente, a moral, sendo o oposto, ela vai ser a prática. Então, nós temos uma que é a teoria, outra que é a prática. A ética é a reflexão que nós fazemos acerca do bem. E a moral é o modo como nós agimos praticando esse bem. Então, a ética é a reflexão, a moral é a ação. Por último, a ética é universal, significa que ela é válida, ela é a mesma em todas as épocas e em todos os lugares. Eu já vou explicar o que significa isso. E a moral, você pode dizer que ela é local, que ela é contextualizada, né, que ela não tem aquela abrangência que tem a ética. A ética, sendo universal, ela não pode mudar, ela é sempre a mesma em todas as épocas e em todos os lugares. A moral muda. A moral de uma determinada sociedade é de um tipo, de outra sociedade é de outro tipo. A moral da mesma sociedade é um tipo numa época, é outro tipo em outra época. Podemos pegar o Brasil, um país novo, 500 anos. Qual era a moral, por exemplo, em 1888, que ainda tinha a escravidão, né, ou a escravatura aqui no Brasil? Era um tipo de moralidade. Nós vamos falar, inclusive, disso logo mais. Então, a ética não muda. Só que você vai ver na aula de hoje que nós vamos falar da ética aristotélica, a ética cristã, a ética kantiana e tantas outras modalidades de ética que existem. Nós vamos falar das principais, mas existem muitas outras. Aí talvez você fale que engraçado, o professor fala que só existe uma ética, e daí nós estudamos a ética cristã, a ética aristotélica, não parece mais de uma? É fácil de você entender também. Nós só temos um sol. Inclusive a palavra sol no latim é sole, que é sozinho, solitário, né? E nós falamos o sol do meio-dia, o sol da manhã, o sol da tarde, até mesmo o sol da meia-noite, que existe, né, no Polo Norte. Nós falamos o sol do inverno, o sol do verão, mas só tem um sol. Como é que nós nos referimos ao sol dessa forma? Nós nos referimos para demonstrar quando nós estamos nos referindo a ele, ou quando nós estamos captando o sol, né? O sol do meio-dia, o sol da manhã, mas é o mesmo sol. Nós é que nos referimos para a gente poder se entender a qual sol, qual momento do sol a gente está fazendo referência. A ética é a mesma coisa. A ética aristotélica é o modo como Aristóteles tratou da ética. A ética cristã é o modo como o cristianismo tratou da ética. Por que a ética é sempre a mesma? Porque a ética é reflexão acerca do bem. Então, se você pegar o que é o bem para um japonês e o que é o bem para um esquimó, um exemplo que vai te ajudar bem. O japonês, os orientais, de um modo geral, eles têm uma consideração pelos idosos maior do que a nossa brasileira e maior do que a do esquimó. Por que eu falo do esquimó? Porque eu não sei se são todas as culturas do Polo Norte, os esquimós eles têm o hábito de abandonar os idosos para morrer. Quando vai chegando a ser, não tem mais o que se esperar, digamos assim, da vida, aí o idoso é levado para morrer. Morre sozinho num cantinho na neve, depois vai buscar e sepulta. Nos causa horror uma coisa dessa. Mas nós não valorizamos os idosos como valorizam os orientais. Valorizamos mais do que os esquimós, ao menos, né? Então você veja, por que o esquimó faz isso? Porque historicamente isso era necessário. Historicamente isso era um bem. Eles não tinham alimento para todos. E se tentasse conservar o idoso, os jovens podiam morrer. E numa guerra, o jovem, se ele fosse, ele ia enfraquecido, porque eles não tinham comida.
Então precisava, de repente, dar uma ênfase maior, uma importância maior para o jovem. E o idoso já estava convencido. Infelizmente, eu não tenho como ajudar. Então, vai, deixa isso aí para vocês e não pensa muito em mim. Não se preocupe comigo, digamos assim. E já o japonês, não. Historicamente, eles percebem que as pessoas com longevidade, a ilha de Okinawa, no Japão, tem a maior longevidade do planeta, né? Pessoas acima de 100 anos, lá tem o maior percentual. E também na Itália, perto do Mar Egeu, a maior longevidade. Existem até estudos para ver por que eles têm essa longevidade. Aqui no Brasil é a região ali acho que é perto de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, que tem a maior longevidade. Enfim, para te dizer por que isso é um bem lá no Japão e é um bem para os que morrem. As coisas são diferentes, mas ambos estão visando o bem. Por isso que é a ética universal. A ética é sempre uma reflexão acerca do bem. Não do modo como eu entendo o bem, mas por que isso é um bem. Então a ética seria mais ou menos isso. Por que isso é um bem? É sempre a reflexão ética. E acerca das nossas ações, sobre as nossas ações, se elas são boas ou são más, sempre se leva em conta alguns pressupostos. Para uma ação humana ser classificada, seja no sentido de receber mérito, recompensa, louvor, ou de receber recriminação, ela precisa atender a alguns pressupostos. Vamos acompanhar aqui. Pressuposto é aquilo que se pressupõe, aquilo que está antes, né? Pré. Então, vem antes de qualquer ação. Primeiro, a ação tem que ser feita com vontade, com liberdade e com responsabilidade. Responsabilidade vem do latim responsas, que é responder. A pessoa tem que ter condições de responder por seus atos. Se não tiver condições de responder por seus atos, o ato dessa pessoa, ele é amoral. Amoral é diferente de imoral. Nós temos 3 palavrinhas aqui, que é moral, é o ato correto, o ato bom, o ato certo. Imoral, lembre do i, que começa a palavra, e lembre do incorreto. Então, é o ato incorreto, o ato mal, né? Errado, digamos assim. E o amoral é que não dá para ser julgado. Por que não dá? Porque falta um desses pressupostos, que é a responsabilidade. Quem está classificado como não tendo a responsabilidade? Crianças. Normalmente se diz que a criança não responde, né? Ainda não tem condições adequadas para responder por seus atos. E pessoas que estão ficando loucas, caducas, ou são loucas, né, de um modo geral. Um louco, normalmente, ele não vai preso, porque é louco, tá? Já sabe que é louco, ele já está livre, né, dessa questão. E tem pessoa que às vezes está enlouquecendo e faz o que faz bem no momento da loucura, do surto psicótico, né, digamos assim. Então essas pessoas também, ou se elas não são presas, a pena é atenuada, a pena é diminuída. Tanto vale para o lado errado, quanto para o lado bom. Uma pessoa que faz algo bom, mas não tinha vontade, não tinha intenção, não fez com liberdade e não pode responder, também não tem o mérito que teria quem atende esses 3 pressupostos. Bom, falei bastante, né? Você já está cansado de me ouvir, então eu vou colocar uma atividade. Você pode acompanhar conosco. Aqui a atividade é a seguinte. Somos mais livres, nós estamos falando de liberdade, vontade e tal. Nós somos mais livres quando fazemos o que queremos ou quando temos a força suficiente para fazer aquilo que sabemos que deve ser feito. Dito de uma maneira simples. Você é mais livre quando faz o que tem vontade ou você é mais livre quando faz aquilo que a lei manda você fazer? 30 segundinhos para você responder e eu já volto.
Temos aqui a contribuição de um polo da Bahia, agradeço muito. Responderam o seguinte: acreditamos que somos mais livres quando sozinhos ou em comunidade, respeitamos direitos e deveres individuais e em grupo. Fazemos o que quer ou o que sabemos, não pode jamais subtrair direitos pré-determinados ou que seja comum a todos, sem jamais causar transtornos ou prejuízos ao outro, seja financeiro ou que cause dor. Alunos de Teixeira de Freitas, obrigado pela contribuição de vocês. Outro polo da Bahia, olha aí, ó, polo de Alagoinhas. Alguns responderam, depende da situação. Se nós somos mais livres quando fazemos o que nós temos vontade. Bom, eu vou responder de acordo com o pensamento de alguns filósofos. Nós não percebemos muito claramente, mas nós podemos ser escravos da vontade. Então, para os filósofos, desde que a lei seja a expressão da consciência, a lei nos liberta. Só um momentinho, tem mais um polo aqui de Minas Gerais, agradeço muito. Somos livres quando podemos fazer o que queremos, da forma que deve ser feito. Isso é ser livre. Ótimo, muito bem. Então, imagine você que... Tem mais um aqui do Rio Grande do Sul. Colocaram o seguinte, muito obrigado, viu, gente? Colocaram o exemplo da prova. Se sentiriam mais livres se pudessem fazer a prova em dupla ou consulta, porém não pode, deve seguir as regras. Olha aí, já deram o recado, né? O recado e a sugestão, mas tá bom. Então, só voltando ao nosso exemplo, quando você faz tudo aquilo que você tem vontade, você pode ser escravo da vontade. Imagine que você sabe, a razão é quando a gente sabe qualquer coisa. Então, nós estamos usando da razão. Você sabe, você tem consciência de que você não pode comer doce, ou glúten, ou leite, derivados de leite, por uma intolerância do teu organismo. Ou que você não pode tomar álcool porque você está dirigindo. Você sabe, então é a razão que está te dizendo. Ou seja, sempre que você sabe, você está usando a razão. Mas aí você vai numa festa e está todo mundo bebendo e você está com vontade. Se você cede à tua vontade, você é escravo da vontade. Porque você sabia que não podia, você não teve a firmeza, né, para seguir a razão. A mesma coisa acontece com o glúten, com a lactose e todos os outros exemplos que eu dei. Não pode comer coisa doce porque vai ser penalizado, né? O organismo, infelizmente, não aceita. E aí aquela vontade enorme domina você. Então você é escravo da vontade. Agora, a lei, ela tem que ser expressão da vontade geral. Muitas vezes a lei não é expressão da minha ou da tua vontade, da vontade como um todo. Dando continuidade, então, agora você vai encontrar o título que eu apresento aqui para você, Origens da Moral Ocidental, na seção 2.1 do teu livro didático. O título é Origem, onde que começa a moral ocidental. A moral ocidental, para ser bem justo e sincero, ela começa nos mitos. Os mitos transmitiram modelos éticos, modelos de moralidade. Os mitos não refletiam, os mitos não apresentaram tratados de ética, apenas apresentaram modelos que foram seguidos por mais de 1000 anos. Agora, reflexivamente, a ética começa com os sofistas, mas a ética dos sofistas foi considerada uma ética equivocada. Com o Sócrates começa a ética racional, e é essa aqui que permaneceu. Então, a nossa visão ética, a nossa, do homem ocidental, ela tem início aqui com Sócrates. O que aconteceu com os sofistas? Por que não começa com eles? Porque os sofistas foram acusados de relativismo moral. O que é o relativismo? Tudo pode, tudo é permitido. Não existe bem em si e não existe mal em si. Tanto o bem quanto o mal não passa de um acordo. O que eu e você decidirmos, concordarmos que seja bem ou que seja mal, nós vamos considerar dessa maneira e passa a ser um bem ou um mal. Os sofistas refletiram sobre a questão da felicidade e essa questão aqui foi positiva. Vou colocar um sinalzinho de mais aqui. Foi positivo eles terem trazido esse tema para a discussão. Só que eles acreditavam que o homem alcança a felicidade tendo a posse de prazer, poder e riqueza. Daí esse ponto aqui foi negativo. Porque prazer, poder e riqueza são coisas muito boas. Só um masoquista, só um hipócrita, só um bobo, um tolo, talvez negue que prazer, poder e riqueza são coisas boas. Os prazeres deles
Qualquer prazer pequeno, os maiores, tanto faz. Todo tipo de prazer, já o próprio nome diz, o prazer é gostoso, né? Mas e a riqueza e, né, o poder nem se fala, né? Mas acontece que o Sócrates viu que não existia uma conexão necessária entre a posse dessas três realidades, desses três elementos, né? Prazer, poder, riqueza e felicidade. Tem gente que tem isso e não tem felicidade. Tem gente que não tem isso e tem felicidade. É claro que tem gente que tem esses três e também tem felicidade. Mas quer dizer, não existe uma conexão necessária. Então, a felicidade deve estar em outro âmbito, diz o Sócrates. Onde está a felicidade? A felicidade está aqui, ó, na nossa mente. Você consegue ser feliz se você se programar, se você tiver uma cabeça forte, uma mente desenvolvida, pensamentos bons. O Sócrates já percebeu isso. Tem gente que tem a cabeça fraca, pode ter tudo e não vai conseguir ser feliz. E tem gente que tem tanta firmeza aqui, na sua mente, tanta programação, tanta, vamos dizer assim, um norte bem direcionado, que aconteça o que acontecer, não derruba a sua felicidade. Acompanhe aqui comigo a contribuição do Sócrates. Sócrates, então, vai dizer que a felicidade encontra-se no uso correto da razão. E a ideia que ele defende ficou conhecida como racionalismo ético ou também intelectualismo moral. É a mesma coisa, se você quiser e puder anotar, anote aí, sinônimo de racionalismo ético é intelectualismo moral. E o que é isso na prática? Dizia o Sócrates que quem conhece o bem não consegue deixar de fazer o bem. Quem conhece faz. Só vai fazer o mal quem desconhece, aquele que ignora, quem não percebe, quem não consegue enxergar que aquilo é mal. Quem enxerga que aquilo é um bem faz o bem, nunca faz o mal. Então o bem é o conhecimento e o mal é a ignorância. Até talvez sirva para te clarear um pouco a frase do Sócrates que nós falamos na aula passada, né? Que no grego era gnotis e auton, que foi traduzido como homem conhece a ti mesmo, e a tradução não é muito feliz porque é redundante, é pleonasmo, né? Seria autoconheça-se. Você tem que se conhecer porque o conhecimento é o bem. Se você não se autoconhece, você corre o risco de praticar o mal porque você não sabe que aquilo é mal. Agora, o Sócrates tinha essa postura, ele era forte. Quando ele sabia o que era o bem, ele perseguia e realizava o bem. O problema é que o Aristóteles já não concorda com o Sócrates. Acho que às vezes você não tem a força necessária para permanecer na senda do bem, no caminho do bem. E a Bíblia também, né? A Bíblia não vai falar de filosofia, mas tem um momento que Paulo apóstolo diz, por que faço o mal que não quero e não faço o bem que eu quero? Então, o Paulo apóstolo está dizendo, mesmo conhecendo, a gente não consegue se livrar, né, de fazer o mal, mesmo sabendo o que é mal. Então, essa é a contribuição do Sócrates. O que você tem que guardar lá para quando chegar na avaliação? O racionalismo ético. O conhecimento é o bem, tá? Vamos ver a contribuição do Aristóteles, que é muito significativa. O Aristóteles vai desenvolver uma ética que ficou conhecida como ética das virtudes. Você tem que entender o que é virtude. Falou em Aristóteles, você vai ter que entender duas coisas, virtude e felicidade, tá? Para se desenvolver bem na prova. A virtude para Aristóteles é a justa medida entre o excesso e a falta. Então aqui você tem o excesso, você tem de mais, e lá do outro lado você tem a falta, você tem de menos. Você tem que ficar na justa medida. Essa justa medida, dependendo da situação, pode ser aqui. Dependendo, pode ser aqui ou pode ser aqui. Como é que você vai saber? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter esclarecimento, que eu falei há pouco para você, né? Você tem que ter um esclarecimento. Eu sei até onde eu posso ir, em cada situação. Eu sei que em casa eu posso tomar 2 cálices de vinho. Eu sei que fora, dirigindo, eu não posso tomar nenhum. E eu tenho a força para não tomar nenhum. Então, cada situação vai exigir de você um autocontrole. A virtude não é um hábito, mas você adquire a virtude pelo hábito. O hábito é a nossa segunda natureza. Você nasce com uma personalidade. Se você acha que você tem que mudar a tua personalidade para ser mais feliz, vai se esforçando, vai treinando, vai tentando. O hábito é isso, né? O esforço, a repetição. A virtude não é mera disposição de caráter, é o modo como trabalhamos o nosso caráter. O que quer dizer isso? Uma pessoa que nasceu boa, calma, tranquila, ela não luta, ela não sofre para se tornar
calma, tranquila, ela já nasceu assim. Uma pessoa que não gosta de álcool, num churrasco, ela não sofre de ficar sem tomar uma cerveja, porque ela não gosta. Agora, a pessoa que gosta e sabe que não pode e fica sem tomar, ela tem o domínio de si. Ela sofre, ela luta contra ela mesma. A virtude é a gente lutar contra a gente mesmo. Por isso que dizem, inclusive, que se Deus existe, ele não é virtuoso. Parece estranho falar que Deus não é virtuoso. Imagina que é isso. Deus está acima da virtude. Para ser virtuoso, Deus deveria ter vontade de fazer coisa errada. Mas ele não pode ter vontade de fazer coisa errada porque ele é um ser perfeito. E aí Deus deveria ter vontade de fazer e não fazer. É isso que é ser virtuoso. Ter vontade e controlar a vontade. Você tem que dominar a tua vontade, você tem que ser senhor da tua vontade. E quem é o senhor da vontade? É a razão. Tá? Virtude vem de virtus no grego. Acompanhem comigo. Virtus significa autodomínio, autocontrole, significa força. Mas força assim nesse sentido, né? De dominar a si mesmo. No grego, virtude é arete. Está escrito aqui, né? Vamos transliterar para cá. Arete. E arete significa excelência. É daí de arete que vem a palavra ariston, aristói, aristocracia. Arete são os melhores. Né? A excelência é o quê? A excelência é você cumprir com o teu papel da melhor maneira possível. Tudo no mundo tem um telos, falamos na aula 1. Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. Eu tenho, você também tem. Para eu saber mais claramente qual é a minha finalidade, eu preciso de um pano de fundo, eu preciso de um contexto. O que é esse contexto? Esse contexto é a polis, é a cidade. Na cidade eu vejo, opa, o meu lugar é ali, o meu ponto é ali. Imagine a polis como o motor de um carro e você uma peça na engrenagem. Pode ser uma peça grande, forte, uma peça cara, uma peça que aguenta a vida, tem uma vida útil enorme, mas pode ser uma peçazinha simples que está sempre trocando, de plástico. Mas se faltar a peçazinha simples de plástico que está sempre trocando, às vezes o carro pode parar no meio da viagem. Todas as peças são importantes, senão não estariam ali. Né? E você tem que descobrir qual é o teu papel, que peça você é, digamos assim, e tem que cumprir com o teu papel. Aí você é excelente, aí você é virtuoso. Vamos agora fazer uma atividade, já que eu falei que você é uma peça numa engrenagem, os antigos enfatizavam a coletividade, o motor do carro. Os modernos enfatizam a individualidade, a pecinha. Com quem você concorda ou concorda mais e por que você concorda com eles. 30 segundos para você responder e eu já volto. Bom, você vai tentando mandar a resposta para nós aí, né? Já tem aqui, chegou. Santa Luzia, Minas Gerais, muito obrigado. Dizem, pensar de forma coletiva nos parece mais sensato, pois vivemos em sociedade, ainda que com conquistas individuais. Nosso bem-estar é coletivo. Em um país tropical, o aumento nas vendas de veículos blindados, ao invés de conversíveis, de certa forma demonstra isso. Triste, né? Uma triste realidade. Gostei desse exemplo de vocês. Nós não temos uma mentalidade evoluída tão adequada, não podemos desfrutar desse clima gostoso que nós temos, né? Nós andamos de carro blindado, quando poderíamos, quem sabe, estar desfrutando muito mais. Ótimo exemplo, viu? Obrigado. Me ajudaram muito, inclusive. O Polo da Bahia, mais uma vez contribuindo, muito obrigado. Alagoinhas. Coletividade, pois na coletividade a gente se desenvolve melhor, aprende a conviver melhor uns com os outros, tem mais mentes pensantes, isso, para buscar a solução dos problemas. Gostei das respostas de vocês. Muito bom, viu? Parabéns. Existe uma tendência, é difícil a gente falar se está mais certo a modernidade ou não. Por quê? Os antigos valorizavam a coletividade. Os modernos, nós vamos ver daqui a pouco, os modernos passam a valorizar mais o indivíduo. É um ganho também. Só que, às vezes, tem também, digamos assim, efeitos colaterais. Também tem, infelizmente, algumas coisas que acabam
vindo em detrimento da coletividade. Só voltando aqui, tem mais um polo do Rio Grande do Sul, agradeço muito a contribuição, diz o seguinte: acreditamos que seja uma questão de tempo, pois hoje a ética não estar presente nas pessoas. Não se pode confiar, então, as pessoas acabam sendo mais individualistas. Nós temos uma consciência ética, infelizmente, terrível, né? Por isso que eu falo, a nossa crise é ética, nós precisamos trabalhar muito nessa questão ética, para as futuras gerações, né, não sofrerem como a nossa sofre de repente. E nós sofremos mais do que nossos avós sofriam. Nossos avós tinham uma consciência ética mais desenvolvida do que a nossa. Queira Deus que nossos filhos e netos tenham melhor do que a nossa, que quem sofre seja a nossa geração e não as gerações futuras. Passamos agora para a ética na Idade Medieval. Idade Medieval, Idade Média, nós estamos falando de igreja. A igreja é que tem o controle de tudo. Essa sessão agora se chama a ideia do dever. Então, como é que nasce essa ideia do dever? Nasce com a ética cristã, com o cristianismo, com a Bíblia. Ele é teocêntrico, né? Teos é Deus. Então, eles começam a levar em conta a intenção. A Bíblia fala disso. Lembre, por exemplo, de Davi, que errou muito, mas ele não errou porque quis, ele se arrependia, ele pedia perdão, né? Ele se martirizava, então Deus perdoava. Deus perdoa, né? O Deus do Antigo Testamento é meio cruel, vingativo e tal. O Deus do Novo Testamento é perdão, é amor e tudo mais. Então passa a levar a intenção em conta, e os gregos não levavam. Os gregos só levavam em conta a ação. Você fez, você paga, mesmo que foi sem ter vontade, consciência e tal. Depois o cristianismo ainda mantém as virtudes, mas coloca mais algumas. As principais virtudes, os gregos tinham muitas, né? Mas as principais eram justiça, prudência, coragem e temperança. O cristianismo vem e coloca mais 3 que você já conhece: fé, esperança e caridade. Qual é a maior virtude para o cristianismo? A caridade. E para o grego, a justiça. Os gregos não falavam em caridade, então a justiça é a maior. E além de manter as virtudes, o cristianismo, a igreja, acrescentou também a ética normativa. Por quê? Como eu disse no começo da aula, eles viviam numa época que não tinha escolaridade, não tinha esclarecimento. E a virtude exige. O que é virtude? É a justa medida. Exige que eu saiba até onde eu posso ir. Como as pessoas não tinham discernimento, então baixavam-se normas, que no fundo eram os mandamentos. Sigam os mandamentos e vocês já estarão sendo éticos. Instaura a subjetividade do sujeito, né? Tira o B aqui, subjetividade, que tem a ver com a individualidade. Então a individualidade já começa aqui, na Idade Média, porque na Bíblia fala muito do teu relacionamento com Deus, né? Inclusive, chega a ter um momento que fala assim, chega a falar, né? Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e reza a Deus que tudo vê, vai te ouvir e tal. Então, é um relacionamento pessoal com Deus, e aí entra a importância do sujeito. E por último, também vai se pautar na ideia do dever, mas esse dever, o cristão tem um dever para com Deus. Esse dever é expresso através do mandamento. E o mandamento, a norma também, tá? A norma também tem a ver com o mandamento. Mas esse mandamento, ele é externo. Inclusive, o próprio nome, se você nunca se ateve muito a isso, né? Não se atinou para isso, a palavra mandamento, ela significa justamente mandar. Alguém está mandando você fazer. E aí os modernos vão fazer uma crítica. Não pode ser alguém mandando. Você mesmo tem que desenvolver isso, que é o nosso fórum. Autonomia, maioridade e tal. Os modernos, então, vão fazer uma crítica aos medievais. Acompanhe essa crítica que eles fazem. Só que eu já vou antecipar aqui que os modernos, eles vão fazer uma crítica, mas eles também vão sofrer uma crítica. Os modernos acabaram, eles são antropocêntricos, né? É o homem no centro das explicações, das decisões, não é mais Deus. E eles fazem uma distinção entre a ética e a moral. Não é a mesma coisa. Para eles, a ética tem a ver com a consciência. E a moral tem a ver com normas. Quando eu obedeço às normas, pode ser que eu tenha um interesse egoísta, pode ser que eu queira a recompensa, pode ser que eu queira me aparecer, que eu queira colher alguns benefícios e tudo mais. A ética não. A ética é fazer as coisas, mesmo que ninguém veja, eu vou fazer o que é correto. Por quê? Porque a minha consciência manda.
Então, a ética pressupõe a liberdade. Não é apenas, simplesmente, cumprimento de normas. Quem fala isso é um filósofo holandês chamado Baruch Spinoza, que nasceu em 1623, morreu em 1677, aos 44 anos, antes de completar 45, 23, né? 44 anos. Então, ele vai fazer essa distinção, aqui só para você se situar onde que nós já estamos, né? E os modernos confiam na razão, eles são antropocêntricos. Nós temos o racionalismo, que nós vimos na aula passada, e o empirismo, que fala que a verdade é alcançada por meio da experiência, e eles valorizam muito o método. Acontece que, na cabeça deles, a igreja usava a fé para explicar o mundo, que é a tarefa da ciência, e fazer um mundo melhor. Fazer um mundo melhor, se for individualmente, é ética. Se for coletivamente, é política. E aí os modernos falam, não aconteceu isso. Os contemporâneos vão falar a mesma coisa, não aconteceu. Por quê? Porque os modernos derrubaram a fé e no lugar da fé colocaram a razão. Se a fé não deu conta de fazer um mundo melhor, deixa com a gente, nós vamos fazer isso baseado na razão. Vamos explicar o mundo e fazer um mundo melhor. E aí os contemporâneos, quem são os contemporâneos? Na filosofia, a filosofia tem os mesmos nomes, né, da história ética, medieval, moderna, antiga, medieval, moderna e contemporânea, mas não tem os mesmos períodos. Já falei isso na aula passada. Então, os contemporâneos da filosofia é a partir de 1850, mais ou menos. Essa data não é precisa, mas só para a gente se situar. Então, os contemporâneos, quando chegou ali na escola de Frankfurt, 1914, estoura a Primeira Guerra. Em 1939, começa a Segunda Guerra. E aí eles começam a perceber, a guerra não foi feita baseada na fé. A igreja já não estava mais dando as cartas na sociedade. O que estava dando as cartas? A política, a economia, a razão, a ciência, as descobertas do homem, as inovações tecnológicas da época, o avião, o tanque, o carro, o telefone, até o micro-ondas, né? Você sabe disso, micro-ondas surgiu na guerra, né? Tanta coisa que surgiu na guerra. Os foguetes, que depois vão para a corrida espacial, foram aperfeiçoados do resto das guerras, que não foi usado para nada, né? Então, se usou de estudo, de tecnologia, tudo para matar as pessoas. E quem fez isso? A razão. Razão aqui engloba, né? Ciência, estudo e tudo mais. Então, o que se faz? Volta para a fé ou muda? Aí, na última slide da aula passada, eu falei, o paradigma mudou, passa a ser a linguagem, o discurso, o entendimento. Eu já falei bastante, você deve estar cansado, a intérprete, a Rose, também está cansada de fazer sinal. Vamos parar um pouquinho aqui para você entrar em contato conosco. Se você tiver qualquer dúvida, alguma coisa que você não concorde comigo, não tem problema, eu não sou dono da verdade, né? Nós estamos aqui para aprender junto. Tiver alguma correção, qualquer coisa que você precise falar conosco, esse é o momento. Mas eu vou dar 30 segundinhos para você falar conosco e eu volto logo na sequência. Temos aqui uma contribuição do Polo de Minas Gerais, agradeço muito. Eles colocam o seguinte: a transição da cultura medieval à moderna é frequentemente vista como passagem de uma perspectiva filosófica e cultural centrada em Deus, a outra centrada no homem, exatamente. Polo de Itajubá, ótimo, excelente. Por isso que cai o teocentrismo e entra o antropocentrismo. Se você lembrar bem, antes da modernidade, nós temos o renascimento humanista. O que é humanista? Humano, o homem. O homem é colocado no centro. Começa com dois filósofos que a gente não fala aqui, que é Erasmo de Roterdã e Thomas More. Depois vem a contribuição do Maquiavel, do Galileu Galilei. E daí o homem começa a se achar, digamos assim, né? Não, deixa com a gente que a gente explica tudo. Mas não deu muito certo também, né? Sempre que a gente se coloca como dono da verdade
e se torna muito autoconfiante, os resultados parecem que não são muito bons, não. A igreja foi penalizada por isso, ela se colocou como dona da verdade, né? Bahia também contribuindo conosco, muito obrigado. Colocaram o seguinte: professor, conhecer o código de ética e de moral de alguém é necessário dar oportunidade ao cidadão de mostrar isso com suas pegadas históricas e suas ações? Aluno do Paulo de Teixeira de Freitas, ótimo, muito obrigado. Conhecer o código de ética no plano somente racional não tem um impacto na nossa vida, né? Uma coisa é a gente conhecer as leis, outras coisas é a gente praticar. Então, a pegada histórica, na verdade, é o que vai dizer se nós temos consciência ética ou não. As nossas leis são ruins? Não são tão ruins. Elas são também ruins, mas não é por isso que a nossa sociedade sofre no campo da ética. É porque nós não observamos as leis. E não observamos por quê? Porque nós sabemos que não seremos penalizados, né? As pessoas erram, roubam, depois pagam fiança. Eu costumo dizer, talvez eu esteja enganado, eu quero estar enganado, que talvez o Brasil seja o único país no mundo que o crime compensa. A pessoa rouba, vai presa, passa vergonha, um vexame danado, aí ela fica quietinha, dali 2 anos é só desfrutar o que ela roubou. Pelo amor de Deus, isso é um incentivo, né? Minas Gerais contribuindo mais uma vez. Professor, hoje em dia, em tempos de maior utilização das redes sociais, os dilemas éticos que o ser humano enfrenta têm mudado? Os dilemas éticos, eles mudam constantemente, né? Paulo de Itajuá também, muito obrigado. Com a internet e sem internet, eles estão sempre mudando. As inovações nunca mudam, nunca retrocedem, né? Nós é que temos que nos adaptar a ela e estamos fazendo isso, né? Antigamente a criança não desgrudava do celular. Hoje até os idosos estão grudados no celular até mais do que as crianças, né? As crianças, elas aderem à novidade mais rápido, não tem resistência. Os idosos, a novidade, eles ficam assim meio receosos, mas depois que abraçam, né, acaba. Então os dilemas estão sempre presentes. Eu queria só retomar, então, no slide aqui, você viu que eu falava do Robinson Crusoe? Você lembra daquela questão? Se tem sempre a ver com relacionamento, a ética, o Robinson Crusoe não precisa ser ético? Precisa. Por quê? Porque nós temos um relacionamento conosco mesmos. Parece que não, mas você pode ser antiético com você. Quando você é, por exemplo, um pilantra, você está sendo antiético com você. Por quê? Porque lá na frente você vai ser penalizado por isso. Você vai pagar por isso que você está fazendo. Quando você maltrata o teu corpo com excessos, até mesmo do trabalho, né? Cansa o teu corpo demais, quando você deixa de comer adequadamente, quando você se entrega a vícios, essas coisas assim, você judia do corpo, você está sendo antiético com você mesmo. Né? Quem tem uma consciência ética, cuida de si mesmo também. Talvez até cuide primeiro, né? Eu vou ser bom para os outros porque isso vai reverter também em meu benefício. Revertendo em meu benefício, estarei sendo ético. Dito de outra maneira, se reverter em meu malefício, eu estarei prejudicando a mim mesmo. Estarei sendo antiético comigo, né, o que é terrível. Vamos para a nossa seção 2.4, individualidade e subjetividade. Nós chegamos aqui na Idade Moderna, agora bem precisamente. Na outra unidade, nós usamos dos modernos para fazer uma crítica aos medievais, mas nós não conhecemos o pensamento dos modernos, a não ser a única questão que eles separam ética e moral. Então, na separação de ética e moral, ficou convencionado que talvez a pessoa possa ser moral sem ser ética. Esse era o dilema. E o Rousseau, essa caricaturinha aqui é dele, nascido em 1712, ele vai dizer que a pessoa, quando ela é moral, necessariamente ela é ética também. Porque quem cumpre o dever, a norma, para o Rousseau, é ético. Como assim? Porque o dever, a norma, visa um bem. E nós também aspiramos a um bem. Porque o homem é bom por natureza. Somos bons. Ele vai desenvolver o mito, inclusive, do bom selvagem. Então, o sentimento da bondade, ela é mais importante do que a razão. Ela tem primazia sobre a razão. Tá? E o Kant, essa outra caricatura que aparece aqui, que é nascido em 1724, ele vai discordar do Rousseau e vai dizer que o Rousseau é um pouquinho romântico, isso aí é romantismo, falar que nós somos bons por natureza. Na verdade, nós somos egoístas. A gente só pensa na gente mesmo. O Rousseau é da Suíça e o Kant é da Alemanha, tá? Mas nessa época a filosofia é forte na França e na Inglaterra. Ali tem pouca gente que trata de filosofia. Nós somos egoístas e a única intenção capaz de dar valor moral a uma ação é o cumprimento do dever pelo dever.
Então agora nós vamos retornar a algum slide atrás, onde eu falei que tinha um dever que vinha de fora, que era mandamento, que era externo. O Kant vai dizer, o dever não precisa ser descartado, precisa ser mudada a conotação que nós damos ao dever. O dever externo, o mandamento, você cumpre o mandamento porque estão te mandando, você fica na minoridade. Lembra do fórum? Minoridade moral. Agora, para você ser livre, feliz, maior, emancipado, autônomo, você mesmo tem que chegar à ideia do dever. Então, não é um dever colocado, é um dever que vem da consciência, da convicção. E aí ele vai chamar esse dever, que não é, deixa de ser mandamento e passa a ser uma outra coisa. Acompanhe aqui comigo. Como é que ele vai chamar isso? Ele vai chamar de imperativo. Então, anote, se puder aí, o que é um imperativo. É como se fosse um dever, só que o dever é externo e o imperativo é interno. E é um imperativo categórico. Categórico significa claro, conciso, não deixa dúvida. Olha lá, o homem o homem é um ser racional. O homem é definido como animal racional, não é? Então ele é capaz de regular as leis que ele impõe a si mesmo. Ele impõe, impera sobre ele, por isso que é imperativo. E como é que se expressa esse imperativo? Se expressa de duas maneiras. Aqui nós estamos vendo a primeira, a segunda não está aqui, eu vou falar para você. A primeira maneira é age de tal modo que a máxima de tua ação, máximo emotivo, a máxima da tua vontade, possa valer sempre e ao mesmo tempo como princípio legislador universal. O que é um princípio legislador? É criar lei. Então, você agindo com o teu próprio comportamento, você está estabelecendo lei. O Kant não fala de normas. O Kant está dando uma fórmula para você fazer lei, para você agir corretamente, para você orientar as tuas ações. Age de tal modo... Uma outra versão dele coloca dessa maneira, que é a que eu mais uso. Age de tal modo que a máxima de tua ação possa valer por tua vontade em lei universal. Tudo o que você faz, pelo simples fato de você fazer, você autoriza todo mundo a fazer. Então, se você mentiu, todo mundo está autorizado a mentir. Se você trapaceou, todo mundo está autorizado. Quem autorizou? Você mesmo. Você nunca vai poder reclamar. A tua ação constitui lei. Se você fizer isso e tentar fazer o mais correto possível para não ser prejudicado, você estará sendo ético. A outra versão do imperativo categórico é: jamais trate a humanidade na tua própria pessoa ou na pessoa do outro como um meio e sempre como um fim em si. Então não maltrate, não trapaceie, não subjugue, não discrimine ninguém. Jamais trate o outro, você também, como um meio e sempre como um fim em si. Voltando aqui, o que Rousseau nos ensina? Rousseau nos mostrou que para o homem ser livre e feliz, são os dois grandes valores da nossa vida, tem que estabelecer uma boa relação consigo e com os demais. E o Kant nos mostrou que a razão, sempre que falar em Kant, guarde razão, falou em Aristóteles é virtude, é teleológico, né? Falou em Kant é razão. Então, nos mostrou que a razão deve nos guiar no sentido de agirmos sempre por respeito. Aula passada nós falamos de respeito, né? Respeito à pessoa. Somente isso tornaria possível a convivência humana. Vocês percebem como é bonita a ética do Kant. Como isso poderia ser praticado na nossa sociedade, né? E nos libertar, nos fazer mais felizes. O Kant chega a dizer o seguinte: tudo que não puder contar como fez, não faça. Pois se há motivos para não contar, esses são os motivos para não fazer. Só isso acho que já daria para conduzir a nossa vida de maneira correta sempre, né? E agora mais uma atividade, vou te dar 30 segundinhos, rapidinho, porque ainda nós temos o Kahoot, né? Você acha que nós nascemos com maior propensão ao bem ou ao mal? Ou seja, o homem é bom ou é mal por natureza? Tem mais valor quem nasce bom ou quem se torna bom? 30 segundos e eu já volto.
Rondônia contribuindo conosco, muito obrigado. Colocaram o seguinte: não nascemos bons ou maus, o ambiente transforma o ser humano. A moralidade muda e pode variar por questões biológicas e ambientais. Cacoal. Minas Gerais também contribuindo conosco, muito obrigado. Acredito que o homem nasce com maior propensão ao bem. Tornar-se bem ou mal está relacionado ao meio onde este indivíduo estiver inserido na sociedade, marcada por regras historicamente. Você vê que os dois falam, né, do ambiente, muito bom. Essa questão só apareceu aqui porque há vamos dizer assim, uma contradição entre o Kant e o Rousseau, né? E o Locke e o Hobbes também, que nós não falamos aqui. Para o Locke, o homem nasce mal, o lobo do próprio homem, e para o Hobbes e para o Locke, nasce bom. Mato Grosso contribuindo conosco, nós nascemos bons, a sociedade e a base familiar que influencia na formação moral. Colíder no Mato Grosso, muito obrigado. Minas Gerais, mais uma vez, nascemos bons, a sociedade que os transforma, o meio que vivemos, mas a essência, o berço, faz a diferença, Visconde do Rio Branco. Muito obrigado, gente. Essa questão ela é um pouco, às vezes, até pessoal, né? Mas quando eu falo se nós nascemos bons, é a humanidade como um todo, não é eu ou você, né? O ser humano em si tem mais propensão ao bem ou ao mal. Fica a reflexão, tem coisas que a gente não consegue responder concretamente, né? O Sócrates já falava disso, né? São os diálogos aporéticos dele, que é sem conclusão. Chegamos ao último ponto da nossa aula, que é a moral na modernidade. 2.5 aqui, 2.4 no teu livro. A modernidade, na verdade, aqui seria contemporaneidade, porque o único moderno é o Hegel. Esses dois aqui já são contemporâneos, olha lá. Eu falei que a contemporaneidade começa em 1850. Então, o Hegel é o filósofo que vai dizer que a moral é uma construção histórico-social. O Hegel era um pastor protestante, professor de filosofia na Universidade de Iena, né? Então, a moral é uma construção histórico-social. E o Nietzsche, esse bigodudo que aparece aqui, morreu em 1900, morreu num hospício, ficou 12 anos da vida no hospício, os últimos 12, dos 44 aos 56 anos. Aqui, 1900. O Nietzsche diz que a transgressão é a verdadeira expressão da liberdade. Olha, começou a aparecer uma palavrinha nova aqui nessa questão. Já apareceu, né, a liberdade, mas está sendo enfatizada agora. E o Sartre também fala que a liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz do seu ser. Então, o Sartre vai dizer que nós nascemos no mundo e nós podemos ser o que nós bem entendermos. Por quê? A existência precede a essência. A essência é o que nós precisamos ser, o que nós somos, a razão de ser. Como se fosse a missão na linguagem religiosa. Então, a existência precede a essência. Eu não sou mais livre porque o outro não deixa, o outro é o meu inferno. Vamos retomar a ideia do Hegel. O Hegel ainda diz que além da nossa própria vontade subjetiva, do eu, tem a social, a sociedade, que vai determinar a nossa conduta. E nós devemos fazer as nossas escolhas entre elas. Isso é maturidade. E o Nietzsche vai criticar a moral racionalista, do Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, o cristianismo, e diz que é preciso questionarmos os valores. O Sartre diz que nós somos definidos por nossas escolhas. Mesmo quando estamos sob o poder de forças externas, isso resultou de uma decisão livre. Ou seja, se as forças externas pairam sobre você, mandam sobre você, porque você deixa. Você tem condições de derrubar, mas você não derruba. E agora mais uma atividade, nós temos só 10 minutinhos, nós queremos fazer o Kahoot ainda, né? Explique a frase do Schopenhauer. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Parece contraditório, 30 segundinhos eu já volto. Essa frase parece contraditória, mas é que acontece que ali tem dois tipos de liberdade. É isso que eu quero que você entenda, né? Liberdade da ação e liberdade da vontade. Minas Gerais contribuindo mais uma vez conosco, muito obrigado. Realmente pode-se dizer o que quer, realmente pode-se fazer o que quer, mas nem tudo nos convém.
melhor fazermos sempre o que nos ajuda a crescer e ser melhor como pessoas. Lembra muito da Bíblia, né? Por causa da palavra convém, Paulo que fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, voltando aqui, nós temos a liberdade da ação, mas nós não temos liberdade da vontade. É isso que o Schopenhauer está dizendo. A Bahia também contribuindo conosco, muito obrigado. Segundo a Bíblia, não há ninguém bom. Bom é Deus. A criação foi feita à sua imagem e semelhança, mas se corrompeu, tornando-se mal. Por isso que o apóstolo Paulo disse o que o professor já citou nessa excelente aula, muito obrigado, né? O bem que eu quero, esse não faço, o mal que não quero, sim, esse eu faço. Isso porque a natureza humana tende para o mal e nem em todo o tempo. Ainda mais para garantir seus interesses particulares. Nós somos egoístas, né? O pecado original é o egoísmo, praticamente, né? Porque ele está na origem dos outros pecados. Por isso que é original, né? Original não é no sentido que não tem cópia, é no sentido que ele origina os outros, né? Mato Grosso contribuindo conosco, muito obrigado. Às vezes não basta apenas querer fazer algo, tem que ser permitido ser feito algo que não seja imoral ou antiético. Colíder, mais uma vez, muito obrigado. Então, Schopenhauer diz, a liberdade da ação nós temos, fazer o que quer. Liberdade da vontade nós não temos, porque os valores chegam até nós não escolhemos esses valores. Então, nós não temos a liberdade da vontade. Bom, agora nós chegamos no momento do Kahoot. Você vê ali como é que escreve Kahoot, né? Com K-A-H, 2 Os e um T. Então, coloque isso no teu celular, no teu tablet ou notebook, kahoot.it. IT, lembre de italiano, por exemplo, é a abreviatura, kahoot.it. Você entrando no kahoot.it vai pedir o número do PIN. Olha aí o número do PIN, 980-871. Coloque esse número, vai pedir um nick. O nick é o teu apelido. Coloque, se possível, o estado onde você está. Colocou um apelido lá, né, o bonitão, você já coloca Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, seja onde for, né? Olha isso, olha ali, tá certinho. Se não colocar não tem problema também, mas para a gente ter uma noção assim, até onde nós estamos chegando, quem está nos ouvindo, onde vocês estão, né? O alcance das nossas aulas, até para você mesmo ter ideia, né? Estado Iapoque é o Chuí, né? Praticamente. Então vamos lá, eu vou dar mais um tempinho. Se você às vezes não está conseguindo a conexão, por isso que eu dou um tempo, né? Às vezes aí o Wi-Fi não ajuda muito, né? Ou às vezes também você demora, não consegue, mas mesmo que você não consiga num primeiro momento, depois você vai tentando que às vezes ainda consegue. Eu já vi gente entrar depois e quem estava na frente acabou errando uma ou outra e acaba caindo e quem entrou depois ganha. Porque como é que funciona isso? Primeira coisa, você tem que acertar a pergunta. E aí, quanto mais rápido você acerta, maior a tua pontuação. Isso é feito pelo computador, né? Só que a gente não tem como saber se ela está certa ou não. Então, você não pode errar. Gente, eu preciso dar o start aqui para a gente iniciar, mas, por favor, continua tentando aí, tá? Então, olha lá. Primeira pergunta é a seguinte. Preste atenção. Sobre a ética e moral, é correto afirmar que ambas são práticas, ambas são teóricas, a ética é prática e a moral é teórica, a ética é teórica e a moral é prática. 30 segundos para responder, já estamos praticamente na metade do tempo. Falamos disso na nossa aula, né? E você já está estudando para a prova, isso aqui não é apenas um passatempo. Sobre a ética e a moral, as duas são práticas ou as duas são teóricas? A ética é prática e a moral é o contrário? Ou a ética é teórica e a moral é o contrário? A grande maioria acertou, né? Então vamos ver como é que ficou o pódio aqui. Quem está na frente, Karina do Mato Grosso, muito obrigado, né? E aí os outros nomes, 976, vocês veem que estão bem próximos aqui, né? Ana do Paraná, Jansen, muito obrigado pela contribuição de vocês. Paga a minha faculdade. A próxima, vamos ver. O defensor do racionalismo ético foi... Quem defendeu essa ideia? Racionalismo ético. Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro. Teve um desses filósofos que aparece aí que eu nem citei na aula, né? Nem falei o nome deles até agora. Dele. Então, quem inventou o racionalismo ético? Sócrates, Platão, Aristóteles ou Epicuro? 10 segundinhos para você responder. Olha lá, estamos com 250 respostas.
Continua fazendo o favor. Vamos lá, 3 segundos. Qual foi o criador do racionalismo ético? A grande maioria acertou, né? Foi o Sócrates, falamos disso na aula. João Mineiro, João Vitor, Lose, do Maranhão, enfim, aqui estão os nossos jogadores. Vamos para a próxima, terceira pergunta. A ética aristotélica é das normas, do dever, das virtudes ou da consciência? Uma pergunta curta, grossa, direta, mas que já te dá a noção para você lembrar na hora da prova, né? A ética aristotélica ficou conhecida como ética das normas, ou ética do dever, ou a ética das virtudes, ou a ética da consciência. Essa é fácil, né? Nós falamos muito claramente sobre isso. Acabando o nosso tempo, olha lá, 297 acertaram das virtudes. Jansen, de Passos, Matheus Seabra, João Vitor, Yara e Gênesis. Rondônia, Pernambuco, enfim, obrigado pela contribuição de vocês. Vamos lá. A ética do dever, ou deontológica, é a mesma coisa. É a ética de Spinoza, Aristóteles, Rousseau ou Kant. Dos filósofos que nós vimos aqui, qual deles tem o seu nome ligado à ética do dever? Você lembra que a ética do dever começa no cristianismo, mas é um dever externo, aí muda. Um outro filósofo vai tratar dessa questão como um dever interno. A ética do dever também é conhecida como deontológica, porque a palavra deontos, no grego, significa dever, tá? Então, quem é o criador dessa ética? Isso, 200 e pouco jogaram no Kant, olha lá. Ricardo, de Salvador, deve ser, enfim. Pablina, da Bahia. Se for o Ricardo for de Salvador, temos 2 baianos, né? João Vitor, de Palmas, eu acredito que seja. Maurício, Gaúcho, Rio Grande do Sul e Soli, da Bahia. Ótimo, pode. Vocês estão bem próximos, né? 7 pontos, 10 pontos. Vamos para a última pergunta. Essa aqui que decide tudo, gente. Qual dos filósofos a seguir defende que a ética é uma construção histórico-social? Nietzsche, Hegel, Sartre ou Kierkegaard? Um desses filósofos também não foi nem citado na nossa aula de hoje, né? Então, qual desses filósofos, desses 4 que estão aí, defende que a ética é uma construção histórico-social? Foi o último ponto que nós colocamos aqui, que nós abordamos na nossa aula, né? Eu até sublinhei essa parte, construção histórico-social, grifei construção. Qual desses filósofos sustenta isso? Ou defende isso? Hegel, isso mesmo. Vamos ver agora então o final, como é que ficou. Opa, pera lá, aqui. Maurício do Rio Grande do Sul, Pablina da Bahia, João Vitor de Palmas. Pontos muito próximos vocês 3, né? Ótimo, então. Muito obrigado pela contribuição de vocês, colaboração. Vocês estão estudando para a prova. E mesmo aqueles que não apareceram aqui, eu tenho certeza, e até quem errou, tenho certeza que fica marcado e ajuda. Acho que assim, às vezes, até fica fácil de lembrar, isso aqui caiu no Kahoot lá, eu acertei ou eu errei, né? Bom, já terminando então a nossa aula, eu coloco aqui um questionamento. O mundo evoluiu bastante, falamos disso na aula passada, os bens da ciência, né? Então, nós evoluímos em tecnologia, comunicação, como é o caso da nossa aula aqui, né? É possível por causa dessas 2 realidades. Tratamentos médicos, os remédios principalmente. Mas será que a evolução ética acompanhou? É a mesma proporção? Nossos pais e avós não tinham toda a nossa tecnologia. Eles eram mais éticos ou menos éticos do que nós, né? Não é um saudosismo, é uma tentativa de conscientização. Nós somos mais solidários, mais honestos, mais justos e acolhedores do que os nossos antepassados? Talvez nesse momento você pergunte, professor, por que você fica insistindo nisso? É papel da educação colaborar nisso? É papel da educação. Talvez você não saiba, na Grécia Antiga existiam 2 modelos de educação. Um destinado à nobreza e outro destinado à classe comum. O da nobreza era melhorar o caráter. Quando nós chegamos na Idade Moderna, John Locke, que é o pai, praticamente o primeiro pensador do liberalismo, do capitalismo, ele vai colocar também que é preciso 2 tipos de educação. Um para formar o trabalhador e outro para formar as lideranças políticas. Então, nós precisamos muito desenvolver a nossa consciência ética para que a gente consiga viver no mundo mais feliz, enfim, mais digno, mais bonito, que nos satisfaça mais, que nos dê prazer em viver, né?
que alivie o nosso sofrimento e o sofrimento das pessoas que nós amamos, que são nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges, né? Enfim, esse é o papel da ética. Estamos encerrando, eu espero você na nossa aula 3, semana que vem, vamos tratar de política. Não é da nossa política, não precisa torcer o nariz, né? É a política quando que ela nasceu, do jeito que ela se desenvolveu, que é uma coisa muito bonita de se aprender. Eu espero você semana que vem, se Deus quiser. Até lá.